Olá, meu nome é Jonatas Alves de Souza, sou graduando em Letras na UERJ, bolsista de iniciação científica pela mesma instituição e componho o Núcleo de Estudos Linguagem, Uso e Cognição. Nessa 34ª edição da CEMIC, eu vou apresentar o trabalho Metáforas Pictóricas e Multimodais em Ambiente Digital, Descrição, Análise e Aplicações Pedagógicas, que é um trabalho que está integrado a outros dois projetos, o ProCiência, o Programa Jovem Cientista do nosso estado, e é orientado pela professora doutora Naira de Almeida Veloso. Bom, a pesquisa se volta à análise de metáforas pictóricas e multimodais em ambiente digital, como em memes, posts, vídeos e charges. E para isso a gente se apoia em quatro linhas teóricas: a metáfora conceptual de Lakoff e Johnson, que são os primeiros autores a entender a metáfora sob uma perspectiva cognitiva, em que domínios conceituais mais abstratos são aprendidos a partir de domínios mais concretos, mais apreensíveis pelo sentido e, portanto, mais familiares ao indivíduo. E temos também a abordagem de Forceville, que amplia essa perspectiva da metáfora ao estudá-la em modo pictórico e multimodal, não só verbal, como Lakoff e Johnson fizeram. E juntando isso, a metáfora situada de Vereza, bem como a perspectiva contextualista de Kovetz, a gente consegue entender melhor como ocorre a interação entre texto e contexto ali na construção das metáforas. E essa investigação é importante para a gente compreender como os textos digitais são construídos e interpretados, né? E a partir disso desenvolver propostas pedagógicas para a formação de leitores críticos na cibercultura. Então, os principais objetivos da pesquisa são identificar e descrever metáforas pictóricas e multimodais em diferentes gêneros digitais, investigar a estratégia de leitura dos participantes e desenvolver proposta pedagógica para a formação é, cidadã, a partir da leitura crítica, né, dos textos. Já entre os objetivos específicos, a gente pode destacar a testagem da classificação de Forceville para as metáforas pictóricas e multimodais, e se for necessário, a gente também pode postular novos subtipos de metáforas, considerando que a análise de Forceville se restringiu a textos publicitários, e a nossa análise se volta a metáforas em gêneros digitais. E, por fim, entender os diferentes gatilhos multimodais na construção de sentido das metáforas. A metodologia da pesquisa foi organizada em duas fases. Na primeira, de natureza qualitativa e descritiva, a gente analisou um corpus composto por textos pictóricos e multimodais coletados em ambiente digital e usou para identificar as metáforas dois procedimentos: o MIP, que é o procedimento de identificação de metáforas, para a parte verbal, e a tipologia de Forceville para os modos não verbais e multimodais. Depois disso, os textos foram agrupados por tipo de metáfora, gênero discursivo e temática. Um dos exemplos do nosso corpus, já analisado e submetido para publicação, é uma charge da Laerte, que circulou bastante na internet, faz uma crítica ao termo ideologia de gênero. Falando nela, assim, de modo muito resumidamente, assim, na imagem a gente vê um homem com um chicote de arame farpado, numa cena que remete ao adestramento, só que no lugar onde normalmente estaria posicionado animais selvagens, a gente vê um menino e uma menina. Então, temos uma metáfora pictórica classificada como contextual, já que o domínio-alvo, crianças, é compreendido em termos de um domínio-fonte animais selvagens, pelo contexto em que está localizado, e nesse caso, a metáfora ativada aqui é crianças são animais selvagens, né, a serem domados. No caso, outra metáfora pictórica contextual que podemos identificar é a figura adulta é um domador, por exemplo. Então, esse é um exemplo resumido de como a gente pode identificar o papel da metáfora pictórica junto a outros elementos visuais e contextuais ali, para a construção de sentido. Já na segunda fase da pesquisa, que também é de natureza qualitativa e descritiva, a gente vai desenvolver testes de leitura online via Google Forms com participantes com mais de 18 anos e diferentes graus de escolaridades, a fim de a gente melhor mapear as diferentes estratégias de leitura e gatilhos multimodais no texto. E a partir disso, a gente vai criar propostas pedagógicas e ações educativas. Até agora, o que eu pude acompanhar enquanto principais resultados da pesquisa foram a testagem da aplicabilidade da tipologia proposta por Forceville, bem como de diferentes dispositivos teóricos e metodológicos que ajudam a investigar como o sentido é construído em disputas argumentativas e ideológicas em diferentes gêneros discursivos. E quanto aos próximos passos da pesquisa, a gente vai desenvolver teste de leitura online, como já mencionado na sessão de metodologia, e vai também planejar e realizar em conjunto com a ONG, Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma ONG que faz parte do programa Jovem Cientista do nosso estado, uma ação educativa em uma escola da Baixada Fluminense para sensibilização de professores e alunos do ensino médio, né, a temática sobre gênero, sexualidade e diversidade, a partir de apresentação ali de um corpus composto por charges da Laerte. E essas charges, elas serão apresentadas ali em rodas de conversas, oficinas e palestras. Essas são as referências, muito obrigado.